Agora vamos lá. A gente vai conversar hoje com uma nutróloga maravilhosa. Ela é especialista em emagrecimento, performance esportiva, longevidade, nutrologia, mas ela atua de forma muito eficiente no combate à obesidade e transtornos alimentares, também como prevenção e tratamento adequado para doenças metabólicas, tá? A gente pensou hoje em falar sobre o emagrecimento após os 40. A gente vai pensar esse assunto também. Porém, a gente recebeu a informação de que foi proibido o uso de implantes hormonais, de reposição hormonal, com fim estético. E aí eu quero tirar todas essas dúvidas com ela, doutora Raquel Menezes. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, mais uma vez. Eu fico muito feliz de poder conversar contigo. E esse assunto agora tá dando o que falar, né? Tá. Porque, primeiro que tem muita gente com esses implantes. E assim, eu fico pensando, algumas estão bem conscientes de que é um implante que não tem apenas fim estético, que tem o fim da reposição hormonal. Uau. Como é que a gente fica sabendo para ficar mais tranquila, se sentir segura, se a gente tem um desses? Foi muito legal, porque sem querer, no assunto de hoje, né, nós íamos falar sobre emagrecimento, mas íamos puxar para a parte de hormônio, né? Não tem como a gente falar emagrecimento após os 40 anos e a gente não falar da parte hormonal. Mas se a mulher está com o uso do implante, né, o que é uma indicação? Sempre foi indicação para a parte de saúde, né? Nunca foi indicado para a parte da estética. Porém, levou aquele nome, né? Chip da beleza. Como se fosse colocar o chip ali e pronto, seus problemas acabaram, né? Tudo resolvido. E não é real, né? A gestrinona, o chip, ele tem indicação sim, principalmente para mulher que tem ali casos de endometriose, mas o que ela faz? Ela auxilia, ela acaba meio que bloqueando e tem um discreto aumento da testosterona quando se faz o do gestrinona. E aí tem uma maior evolução para ganho de massa muscular. Mas assim, Cláudia, não é que eu coloquei e ganhei uma massa muscular. Como que a gente ganha massa muscular? Treino. Né? Então é treino, é alimentação, isso sim é a base. Não importa o que você vai colocar de hormônio, se você não treina, não tem alimentação, eu brinco com as pacientes, eu falei, pode colocar na caixa d'água, porque não vai resolver, né? E as pessoas, elas gostam do quê? Do caminho mais fácil. Chip da beleza. Então eu vou colocar porque aí vai resolver, eu vou ganhar massa muscular, mais músculo vai fazer o quê? Que eu tenha menos gordura. E aí e não é assim, né? Então tem indicação, hormônio é importante. Nós precisamos, sim, fazer uma reposição hormonal. O que a gente tem que levar em conta hoje é que foi proibido para fins estéticos, né? Agora, para a reposição hormonal, é excelente, é qualidade de vida. Tanto homens quanto mulheres precisam fazer a reposição. Mas, para isso, você precisa ter uma indicação. Indicação como? Primeiro, fazer exame, né? E exame, ele vem a ser, Cláudio, só um norte pra gente, porque depende, não é só o paciente chegar lá, senão a gente nem precisava do paciente, né? Era só ele mandar o exame pra gente ter uma noção. A gente precisa do paciente pra quê? Pra ele conversar, pra falar, olha, estou sentindo isso, né? E aí a gente vai ver, fala, pô, o paciente ele tá com esses sintomas e o exame tá mostrando realmente uma deficiência. Então, casa com o que ele tá falando. Porque às vezes, tô sentindo cansaço. Pode ser a baixa de ferro no paciente, pode ser outras alterações hormonais, né, de tireoide, e pode ser realmente baixa de testosterona, que deixa o paciente fadigado, perda de concentração, perda de memória, aquele cansaço, sonolento. E aí é uma indicação, aí você pega o exame, baixa o índice de testosterona. E você tem uma indicação para fazer, né? Então não é proibido na parte de reposição, o que é para fins estéticos. Que aí... Ou seja, foi só uma notícia, porque na verdade sempre foi proibido para fins estéticos. Sempre. Anabolizante sempre foi sabido que não era uma coisa que as pessoas poderiam e deveriam fazer Exato. uso, né? Os hormônios têm que ser prescritos pelos médicos que fazem um acompanhamento para que eles voltem a estar nos níveis normais, né? Pegando o gancho com a nossa pauta, né, de hoje. Emagrecimento após os 40 é mais difícil, né? E aí, cheguei com 40 anos, acabou minha vida, né? Não vou conseguir mais emagrecer, não vou ter uma pele boa. Não, é claro que a gente sabe que tem sim uma deficiência hormonal após os 30 anos, vai diminuindo, fato, os nossos hormônios, tanto homem quanto mulher. E quando chega, principalmente na fase dos 40, vai tendo maior queda dos hormônios. Para os homens não é tão
não é tão discrepante assim essa queda. Para a mulher já é um pouquinho mais. E aí o que acontece? É importante, poxa, cheguei com 40 anos e quero emagrecer. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa importante é, o meu metabolismo, ele vai estar desfavorável? Um pouquinho vai, em vista de quando era com 20 anos, vai ter assim um pouquinho. Mas jamais a gente vai falar, poxa, chegou com uns 40, você vai engordar 20 quilos porque você chegou com 40 anos, né? Vai ter alteração de hormônios e aí é legal de você fazer os exames, né? Será que, poxa, eu tô ali com 40, será que não é alguma alteração hormonal que tá também prejudicando essa minha perda de peso? Porque eu faço atividade física, eu estou fazendo minha reeducação alimentar e não estou conseguindo. Então, a primeira coisa é, sim, fazer os exames. Exames hormonais, e quando a gente está falando de hormônios, não somente de testosterona, de anabolizante, hormônios da tireoide, né? Que as pessoas têm o hipotiroidismo, pode ter uma alteração da tireoide que deixa o seu metabolismo mais lento. Mas também não é porque tem hipotiroidismo que você vai falar, engordei 20 quilos por causa disso, né? Se a pessoa não controla, se a pessoa nem sabe que tem, possivelmente ela engorde mesmo. Sim. E aí possa até engordar mais do que isso. Mas a partir do momento que ela descobre ali, é só controlar que ela volta a ser uma paciente de vida normal. Vida normal. Tanto para quem tem o hipotiroidismo, quem tem deficiência de testosterona, se você faz a reposição, volta a ter vida normal. E aí o que você vai fazer? É ganho de massa, disposição, né, equilíbrio. A gente sempre pensa em testosterona como um hormônio dos homens. Mulher também tem testosterona? Precisa ter no nível equilibrado? Sim. Mulher também tem, né? E isso que é engraçado, porque tipo, a maioria não sabe, né? Fala testosterona, você fala, nossa, mas assim, eu vou ter que usar testosterona? É claro que a gente tem 20 vezes menos do que os homens, então olha a proporção. Para o homem, quando a gente fala em anabolismo, né, que o pessoal usa para a parte da estética, por quê? Eles usam em doses mais altas, porque os homens têm muito mais testosterona do que a gente. E aí eles acabam, quando usa para fins estéticos, é extravagância mesmo, usa doses muito altas. E questão que a gente sempre fala é o equilíbrio, porque ao mesmo tempo que tem gente que fala assim, fulano de tal, o cara é bombado, ele saiu batendo em fulano e ciclano porque ele toma bomba, porque ele toma hormônio. E assim, os estudos mostram também que é mais questão da pessoa, do caráter da pessoa, do que o uso excessivo de hormônio que vai fazer a pessoa ficar brigando e batendo em todo mundo, né? Porque geralmente, quando você fala em hormônio, nossa, mas fulano deve ser totalmente estressado, né? Ele tem o testosterona alta. Só que assim, tem os níveis bons de testosterona, porque se o paciente ele tem deficiência, ele tem até queda de humor, né? Ele de ansiedade, de depressão. E quando você repõe e coloca nas doses normais, o paciente ele relata melhora de humor, melhora de disposição. E isso que é o bacana, né? Então, assim, a gente não pode querer assustar, falar, olha, não pode, nem nada, porque aí as pessoas... E é um benefício que traz. Então, quais são os benefícios? A gente também tem no nosso imaginário que a testosterona, ela faz com que a mulher fique forte, com a voz grave e com libido exacerbada. É isso? Também, se usar em excesso, fica realmente com a voz, engrossamento de voz, aumento de pelo, acne, e aí o aumento da massa muscular. Então, realmente, a mulher, em uso de excesso de testosterona, ela fica masculinizada. Agora, se a gente colocar nas doses que você pega o exame da paciente, ela tem as queixas, né? E aí você faz a reposição, o que tem de melhora? Melhora na questão da concentração, da disposição, vai auxiliar a ganhar massa muscular? Também, mas o que é importante? Massa óssea. Quando a gente entra na menopausa, vai diminuindo estrogênio, que é hormônio predominantemente feminino. Homem também tem estrogênio. Aí o que acontece? A mulher ela vai diminuindo estrogênio, ela vai perdendo massa muscular, então perde massa nos braços, nas pernas, tem um acúmulo de gordura visceral, gordura abdominal. Aí ela vai se sentir... E uma coisa que ela não percebe, e se pede pelos exames, que a mulher ela tem propensão a ter osteopenia, osteoporose, por conta também do quê? Da baixa de estrogênio e testosterona.
né? Então, assim, tanto o estrogênio quanto a testosterona dá massa óssea. Então, olha o benefício que você nem percebe que tem, né? E aí a gente só fica ali pensando, é somente para crescimento e para fins estéticos. Não, a gente está falando em massa muscular, em disposição, em massa óssea, da concentração. Isso que eu ia te perguntar, até na concentração mexe? Até. Ó, se você tem alguma pergunta, manda, a sua pergunta é importante, lá no Instagram, no Vida Melhor Oficial, tá? Vai lá, manda a pergunta agora, dá tempo, a gente está organizando a pergunta e você vai ser atendido. Porque a gente percebe, principalmente com a chegada da menopausa, que o nível de concentração vai ficando baixíssimo, a gente fica com uma dificuldade cognitiva, inclusive, você vê umas palavras que somem do nada, algumas coisas que a gente fala, gente, eu fiz isso, não lembro onde que eu coloquei aquela chave, né? A gente vai ficando com os lapsos, assim. Sim, e também vai queixando, porque tem mulheres que elas treinam, e treina não porque elas querem ficar grande nem nada, é por saúde mesmo, né? Porque o músculo é um órgão importante que a gente precisa. E a tendência nossa é perdendo massa muscular. Então, por isso que é importante a gente fazer a musculação, fazer algum treino que você recupere essa massa muscular. Músculo, gente, não é só por estética. Pensa você aí com seus 80 anos, indo sozinho para o banheiro para sentar na privada. Então, você tem que ter o quê? Força muscular, você tem que ter força na perna para fazer sozinho. E aí, como que você vai ganhar essa massa muscular? É com o treino, né? Com a atividade física. E eu ainda digo mais, hein? Tem um povo aí do bumbum magrelo que dói depois para sentar é verdade, para sentar no vaso sanitário. Porque não tem músculo ali para segurar. E aí, osso no assoalho duro é horrível. Né? Tem que ter, até para proteger, assim, para não ter desconforto. Mas é realmente uma proteção. Outra coisa, além de ser uma proteção, o idosinho, ele cai ali, ele já logo tem uma fratura. Porque um dos motivos também, claro que a gente vai perdendo reflexo, é normal, mas perde massa muscular, que é uma proteção, e massa óssea. Aí ele cai, tem a fratura, né? E então a gente não pensar somente que às vezes as pessoas elas falam muito, é por estética, é isso. A gente parar de banalizar isso daí e ver questão de saúde por trás da estética, né? E aí a pessoa ela fala assim, pô, vou ganhar mais massa muscular, vou ter a facilidade. Tem um paciente meu bonitinho, 77 anos, e ele falou assim, Raquel, ele falou assim, ele faz todas as coisas dele sozinho. Ele falou que a casa dele é numa subida, ele falou, eu faço minhas compras, eu chego com sacola do mercado. Mas 77 anos ainda é um menino, viu, Raquel? Sim, mas... É verdade, gente, 77 ainda é menino. Mas você pega 77 com que não faz. Tem gente 77 já que não tá fazendo. Que não faz, entendeu? É jovem e não faz. Por quê? Porque a pessoa é totalmente sedentária. Aí você faz a comparação. Poxa, um de 77 faz esse daqui e o outro de 77... Até com menos, Cláudia. Menos a pessoa. O meu herói de 80 anos, carioca, meu pai, maravilhoso, ele pedala todo dia ali no calçadão, ele faz musculação todo dia, e ele vai ao supermercado, faz as coisas de casa. Maravilhoso. Mas com certeza muito melhor do que... Tem uma moça que eu conheci e ela estava jovem, né? 30 e acredito que ela está com 32 anos. E o que ela falou para mim? Ela é sedentária, acima do peso. E por que ela foi buscar o emagrecimento? Ela falou assim, Raquel, eu tenho cansaço de levar minha filha para a creche e voltar. A filha dela tem 4 anos, para levar a filha. Ela falou, quem dirá para brincar com a minha filha? E ela, assim, sedentária e muito acima do peso. O que fez ela levar a buscar o emagrecimento foi isso, né? Ela falou que relatando um cansaço. E a gente não pode brincar com isso, não. A gente viveu um tempo em que o brasileiro era tão saudável, né? A gente entrou pro ranking de obesos. Não vamos deixar isso não, gente. Vamos voltar a ser esse brasileiro saudável, feliz, magro, né? Claro que gordofóbica. Não, meus amores, é só por uma questão de saúde, tá? Porque um gordinho é uma delícia, né? Fofinho, tem uma risada boa, é divertidíssimo. Mas é pensando na sua saúde, é pensando no seu coração, é pensando no seu estilo e qualidade de vida. Por isso que a gente está toda hora trazendo assuntos assim. Mandou sua pergunta? Vida Melhor Oficial? A doutora Raquel Menezes, nutróloga, vai responder já já. Vamos dar como se ela precisasse. Primeiro que é novinha, a gente está falando de mais de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E a gente tá falando de emagrecimento. Não é verdade? Imagina a Thaís, ela com 80.
Nossa, vai ser serelepe. Agora, ela vai chegar bem aos 80, porque eu convenci, agora ela tá fazendo musculação. Eu vejo, ela tá bonitinha. Porque não é porque é magrinha que não precisa fazer exercício, não, viu? Porque o nosso esqueleto precisa de proteção. E o que protege o nosso esqueleto, doutora? Sim, a parte muscular. E tem magrinha, que a gente tem pacientes que você pega, magrinha. Você vai ver no percentual dela de gordura alto, que é a falsa magra. Aí eu falo, olha, você tá magra esteticamente, mas tem que perder peso. Aí você vai perder o quê? Ela já é magra, perder gordura, né? Isso que é importante. Perfeito. Bora para as perguntas? Vamos ver lá, a gente já tem perguntas no Instagram. A primeira delas é da Simone e olha a pergunta dela. Como perder percentual de gordura após 40 anos? Sinto muita dor nas pernas, acho que devido a celulites. Perder percentual de gordura é o objetivo de qualquer paciente que chega lá. Eu falo, peso, pouco importa. A nossa meta vai ser sempre perder gordura. Porque pensa só, você tá parada, aí vai começar a fazer uma atividade física, uma musculação, por exemplo. Você vai ganhar mais massa muscular e músculo pesa. Esse músculo pesando, às vezes você vai pegar, você fala, poxa, eu tô com um exemplo, tá? Tava com 70 quilos e aí agora fiz minha dieta, fiz atividade física, tô com 68 quilos, perdi 2 quilos só. Mas aí a gente vai ver, ganhou massa muscular, que músculo pesa, e perdeu gordura. O emagrecer é isso. Agora, tá bom, Raquel, você já explicou que emagrecer é perder gordura. Como que eu faço? Alimentação, né? E aí, gente, não precisa ser radical. Se você tá aí em casa, eu até brinquei ontem, né, com o pessoal no Instagram, porque foi a Páscoa, aí comeu tudo que tinha direito, aí chega na segunda-feira, fala, vou tomar só água e comer alface, né? Você consegue fazer isso? Até um certo tempo, depois você não vai ter dar continuidade nessa total restrição que você está fazendo. Então, o que é mais interessante? Se você não consegue, você fala assim, Raquel, eu não tenho como fazer um acompanhamento com um nutricionista, não sei de onde que você é, mas assim, principal, fazer um acompanhamento com um nutricionista para fazer o quê? Uma reeducação alimentar. Emagrecer não é a gente parar de comer, é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Emagrecer é a gente parar de comer besteiras. Às vezes você fala, como pouquinho, tá, mas você come pouquinho, mas come o quê? 70 gramas de uma batatinha que vende em embalagem industrializada tem 390 calorias, 70 gramas só. E se eu comer 70 gramas disso daí, não mata a fome de ninguém. É verdade, né? Esse é o problema, né? E se você for pegar um pão francês, um ovo e uma fatia de queijo, se for misturar isso daí, vai dar 340 calorias, menos do que 70 gramas dessa batatinha. Não tô falando que você tem que comer o pão com ovo, mas às vezes a gente tem essa falsa ideia, né? Como pouco, mas o pouco que você está comendo é muito calórico. Então é a gente fazer uma reeducação alimentar. Então se você não tem a possibilidade de passar com um nutricionista, é você ver mesmo no seu dia a dia, você fala, poxa, eu tô exagerando em quê? Muito industrializado, como 2 pãezinhos, eu não posso reduzir? Tenta do que você come já ir reduzindo e não querer reduzir de falar, vou pular meu café da manhã, vou só almoçar e não vou comer mais nada ao longo do dia. Não, reduza a quantidade, né? E vai comendo, fracionando as suas refeições e, claro, faça uma atividade física. Eu sei que você falou que está sentindo dores nas pernas, pode ser por conta da celulite, talvez mais pode ser por parte óssea, né? A gente também é bem difícil de ser bem específica. Pode ser realmente porque você não tem massa muscular e aí você vem a sentir dores. A partir do momento que a gente começa a fazer uma atividade e não queira fazer radical, porque você já tem a dor, então faça com cuidado, que aí sim a tendência é melhorar a dor. Eu tinha uma dor ferrada na lombar, você acredita? É mesmo? E eu ia agachar assim, eu sentia a dor, e foi com a atividade física que eu melhorei, né? Atividade física, gente, é remédio. Nem deveria ser remédio, porque é uma obrigação, mas tem que fazer, não tem jeito não, tá? E remédio aqui também, viu? Total, pra mente então nem se fala, não adianta, tem gente que tá em depressão, tomando remédio pra depressão, tem gente que fala pra mim assim, eu tenho depressão. Depressão é uma doença que tem que ter começo, meio e fim, pra começar, não pode ser tenho depressão, tem começo, meio e fim. E remédio pra depressão, beleza, se tiver complementado com exercício físico. Exato. Meu psiquiatra que fala isso. Cláudia, você tem psiquiatra? Tenho, gente. Não tenho preconceito com nenhuma das doenças mentais de ordem de distúrbios psicológicos. Acho que a gente tem que tratar, tem que cuidar. E eu levanto essa bandeira aqui e gosto de falar isso pra você, pra poder parar também com esse negócio de não vou porque eu não sou doido. Pode parar com isso. Médico é médico e médico cuida da gente como todo. E cada um cuida de uma parte, tá? Pensa nisso sempre. Exato. Vamos para a próxima pergunta?
Pati, eu perguntei à minha médica se posso fazer reposição hormonal, só que minha família tem muitos na família propensos a câncer. Olha, não tem nenhuma contraindicação que se a paciente... É claro que a gente sempre pede exames, né? Quando a paciente ela vai fazer uma reposição hormonal, peço exame de imagem, exame de sangue, mas por ela ter um histórico familiar, não impede de fazer a reposição, a não ser que ela tenha tido já numa época, eu já tive um histórico de câncer, aí a gente não faz. Mas por ser familiar, a gente não tem mais essa contraindicação. Mesmo assim, a gente sempre, independente de ter histórico ou não, qualquer paciente a gente solicita exames antes. Maravilha. Obrigada, Pati. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. É sempre bom vocês questionarem, conversarem com o médico. O médico precisa ter muita afinidade. A gente tem que ter um médico que a gente tenha liberdade de fazer essa troca, tá, gente? Porque essa troca é que dá o bom resultado no tratamento. É, porque é legal que o paciente, ele tenha liberdade para falar as coisas, né? De chegar e contar. Tem paciente meu que ele fala, olha, Raquel, eu tomo tal coisa e por mais que, tipo, ele sabe que eu vou torcer o nariz, franzir o nariz, mas é legal porque eles contam, e eu falo, tem que contar mesmo, porque aí eu já vou ter uma noção, né, pra gente não prejudicar o tratamento, né? Com toda certeza. Próxima pergunta, gente, da Pati já foi. Rose, os médicos do SUS prescrevem testosterona? É que assim, você tem que ter um acompanhamento, né? Não adianta você chegar lá com um exame e tem que ser um médico que você vai marcar com ele, que você vai ter um retorno. Porque se você chegar num pronto-socorro, primeiro que não é uma indicação, né? O pronto-socorro é uma emergência. Falo isso porque eu trabalhei muito tempo no pronto-socorro e as pessoas, elas iam buscar um acompanhamento. E no PS não dá, no PS é emergência mesmo. Agora, tem sim para você marcar com o seu médico, levar os exames, para ele ver a necessidade. É que nem eu falei, a consulta é o exame mais a conversa. Aí ele vai chegar à conclusão da quantidade, se você realmente precisa, da quantidade que precisa, passa por um tempo o hormônio e pede o seu retorno com os exames novamente para ver se teve alteração do hormônio no teu exame de sangue. Maravilha. Muito obrigada, Rose. Próxima pergunta já vai para a tela, vamos ver, da Marley. Ela diz, tenho 50 anos e me sinto muito cansada. Já fiz meus exames de rotina, está tudo bem. O que pode ser? Estou na menopausa desde os 43. Tem 50 anos. Os exames aí a gente tem que ver quais são esses exames de rotina, né? Se for apenas o colesterol, função renal, função hepática, eles não vão mostrar ali pra gente se você tem alguma deficiência. O que pode ser bastante coisa, né, Marley? Pode ser de minerais e vitaminas, que também dá alteração, cansaço. Peguei uma paciente com a ferritina dela 5, o mínimo de exame é 11, e ela estava bem inferior. Eu falei, poxa, baixa de ferritina, cansaço, indisposição, sonolência, queda de cabelo, unhas quebradiças. Então, pode ser a ferritina. Como pode ser também uma parte hormonal da tireoide, a pessoa também sente um cansaço, né? Então, assim, já fiz meus exames de rotina e a gente tem que ver se entrou todos os exames hormonais e se entraram também os de vitaminas e minerais, né? Legal. É bom dar uma olhada nesses exames e ver se fez todos mesmo, porque às vezes não fez todos, né? Fez que nem eu falei assim, aquele geral, né? Que é fígado, glicose, mas tem os outros que são importantes também. Muito bem. Obrigada, Marley. Próxima pergunta é da Ana. Tenho 61 anos e estou na menopausa há 11 anos. Faço reposição hormonal, mas minha ginecologista disse que 10 anos é o tempo máximo. É verdade? Depende, né? Depende da paciente. Aí, sua conversa com ela falou 10 anos, pode ser que vocês chegaram numa conclusão, né? Do que ela viu no seu histórico e nos seus exames. Mas tem pacientes que se a gente tira, ela também volta a ter os sintomas, então a gente mantém. Então, por isso que depende, não dá pra chegar e falar, olha, não, pode continuar, né? E tem alguns hormônios que se a gente tira e vê que está entrando deficiência de novo e a paciente tendo sintomas, a gente volta a fazer a reposição. Perfeito. Obrigada, Ana. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. É da Ângela Maria. Quais são os sintomas da falta de testosterona na mulher? Ah, legal. Uma das coisas que a gente não conversou também é a questão da libido, né? Que um dos motivos também da testosterona. Mas é claro que na mulher o estrogênio também interfere bastante na questão da libido. Mas baixa libido, cansaço, falta de concentração.
perda de massa muscular. Às vezes você fala assim, poxa, Raquel, mas eu nem percebo, eu não faço... Quer dizer, se você não faz a musculação, a tendência sua já é mesmo... Nossa, já é perder músculo. Mas tem muitas mulheres que faz atividade física e falam, poxa, eu não ganho massa muscular. Ela percebe aquela baixa de músculo. Então, também da testosterona. Cansaço. E aí, um dos sintomas que você não vai ter, mas é que também tem o benefício, é que a testosterona ela auxilia a reposição, entre aspas, ali, a reposição na parte óssea do cálcio e da vitamina D. Então, é importante para a parte óssea também. Perfeito. Alguém aí tem alguma pergunta para fazer? Gosto de abrir pergunta aqui para essa turma que está aí. Bom, pode fazer. Sobre suplementação, doutora, as pessoas me perguntam muito em relação a suplementos, né? E tem gente que fica assim, querendo tomar aquilo que vê que a gente toma. Eu, por exemplo, eu gosto muito de tomar whey protein, porque eu tenho uma alimentação muito desregrada, não é como eu gostaria, por conta do horário do programa. Sim. Porque eu entro no ar, meio-dia e meia. Antes disso, eu tô maquiando, fazendo cabelo. Então, não dá muito tempo de fazer aquele almoço no horário certo. Eu almoço muito tarde. Enfim, eu acabo que eu tomo bastante whey para não ter deficiência de proteína, que eu sei que eu acabo não conseguindo comer a quantidade suficiente. Mas aí tem gente que fala assim, eu adoraria tomar whey, porque eu queria ficar forte. O whey faz ficar forte, doutora? Não, você explicou muito bem. Você toma whey porque você não tem tempo de fazer as suas refeições, né? Porque o whey é a suplementação. Suplementação é algo que, primeiro, a gente investe na alimentação. Se não bateu a quantidade de... Whey é proteína. Então, se você vai passar com o seu nutricionista, aí qual que é o seu objetivo? Ganhar massa muscular? Perder peso? Aí ele vai fazer o cálculo calórico. Dessas calorias, ele vai dividir proteína, carboidrato e gordura. Se ele colocou para você comer 2 ovos no café da manhã, comer carne no almoço, aí você fala, não bati a quantidade de proteína exata, aí suplementa com whey. Mas não é que ele vai fazer você ficar forte nem nada. Até mesmo para quem quer emagrecer, o que a pessoa já associa? Eu quero emagrecer, vou começar a fazer academia e vou começar a tomar whey. Cuidado, porque se você estiver tomando excesso de whey, você também vai engordar, porque é calórico também, tem calorias, né? Mas é um bom suplemento. E aí a gente, na realidade, tem até indicação para, às vezes, idosinho. Porque o idoso, ele não, por conta da dentição, por não querer dificuldade para comer. Então, o whey, ele é um pozinho que você coloca no líquido e é mais fácil dele tomar e bater a quantidade de proteína que ele precisa. Porque o idosinho também vai perder massa muscular. Mas é excelente, sim, desde que indicado. Senão o excesso vai engordar. E se você tomar menos proteína no dia, é aquela história, você vai fazer a sua musculação, você é o pedreiro. Qual que é o material de construção que você está colocando aí? Se você não tem proteína, como que você vai construir, né, essa massa muscular? Então é importante. Muito bem. Renata tem uma pergunta. Fala, Renata. Diga. Então eu saio umas 9, 9h30. O que eu poderia comer e assim, em que horário depois eu poderia dormir para não engordar? Entendi, boa pergunta. O que faz a gente engordar? É o excesso de calorias, né? Então, não é tão simples assim, mas vamos imaginar. Tanto faz você comer o pãozinho de manhã, o pãozinho à tarde ou o pãozinho à noite. Por quê? Ele vai ter a mesma quantidade de calorias ao longo do dia. Então, o que a gente tem que manter é o equilíbrio ao longo do dia para a gente não engordar. Se você consumiu as beliscadinhas que a gente faz, né? Se você consumiu um exemplo, 1.500 calorias que é para você consumir no dia. Aí um dia você passa lá e você fala, vou comer só uma barrinha. Tá, mas essa só uma barrinha. Mas é de proteína, é light, é diet. Mas quantas calorias tem ali? Se tiver 100 calorias, são 100 calorias a mais que você consumiu do que tinha no seu dia a dia. Mas enfim, você falou assim, eu vou treinar e depois eu já quero logo ir dormir. O interessante é a gente comer coisas mais leves, porque a gente vai deitar e o nosso corpo ele tem que fazer o quê? Ele tem que relaxar e não ficar trabalhando. Por isso que é importante a gente não comer coisas muito pesadas, para quando você deitar e dormir, o teu corpo falar, não, eu vou relaxar porque a função agora é dormir e não eu ficar trabalhando aqui para a parte de digestão.
Mas se for dentro do plano alimentar, o whey é uma opção de você tomar, comer uma fruta, né? E às vezes, que nem por causa do meu horário também, às vezes eu saio do trabalho, vou direto para academia, aí eu gosto de chegar à noite, eu como um franguinho grelhado, uma carninha com salada, né? Então é uma opção também da gente fazer, tá? Daí Perfeito. bacana. Bom, muito gostoso poder falar sobre o nosso corpo e aprender sobre o funcionamento dele, né, gente? Dá vontade de bater papo a tarde inteira. Mas a doutora Raquel sempre volta, ela tá sempre aqui com a gente. Ela tá também no DRA Raquel Menezes no Instagram. Você pode entrar lá e seguir e acompanhá-la para aprender e começar a praticar uma vida com mais qualidade. DRA Raquel Menezes. O telefone é o WhatsApp 11 9 14 53 47 90. 11 9 14 53 47 90. Muito obrigada. Alguma consideração final, doutora? Eu agradeço, eu falo com a Claudinha, ó, eu vi a Claudinha dançando e ela dança bem. Ah, não. Isso aí foi uma... Consideração final é essa, Que gente. loucura, gente. Que Tem até judiação vídeo, fizeram gente, comigo. Tem até vídeo. Tem vídeo, mas eu já contei pra vocês, não sei se você que tá assistindo agora assistiu. A gente esteve numa festa juntas e tinha também a Sheila Mello, do Tchan, maravilhosa, que aí ela dança, né, gente? E ainda a Fabi Frota, que é a esposa do Frota, que também dança até o chão. E me colocaram no palco, gente, pra dançar o Tchan do lado delas duas. Mas dançou. Ah, gente, Dançou? não, gente. Eu literalmente dancei. Entendeu? Ai, gente. Muito obrigada. Beijo. Até mais, até a próxima. Até a próxima, doutora.